Você acredita que a maior potência do mundo hoje está impotente diante de um estreito marítimo? Esta é a maior prova de como os Estados Unidos estão sofrendo hoje a derrota mais severa e poderosa de toda a sua história. Por isso, o Trump está tentando o quê? Hoje ele tenta empurrar navios franceses, britânicos, japoneses e assim por diante para a destruição. Ele quer envolver esses países nessa guerra, assim como os Estados Unidos se envolveram. Por que hoje todo mundo está falando sobre o Estreito de Hormuz? Por que Trump não fala mais sobre o objetivo de derrubar o regime iraniano? Qual é a vitória ilusória que hoje se tornou o foco de Trump? Responderemos todas essas perguntas hoje. Um intervalo e já voltamos. Prezados telespectadores, que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos hoje a mais um encontro da nossa série de episódios de opinião que dedicamos hoje pelo 17º dia consecutivo, se Deus quiser. Como acompanhamento dos últimos acontecimentos e os desdobramentos desta guerra que está ocorrendo na região do Oriente Médio entre o Irã e a coalizão de Epstein. Hoje, prezados telespectadores, começamos nosso tema com esta declaração estranha. O americano loner Scott Bessent. Esse ministro disse hoje que os Estados Unidos permitem hoje que o petroleiro iraniano passe pelo Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos são quem permite que o petroleiro iraniano passe pelo Estreito de Hormuz, como se quisesse dizer que os Estados Unidos controlam o Estreito de Hormuz e que hoje querem permitir que os navios iranianos passem. Isso. O ministro americano admitiu oficialmente que os únicos petroleiros que passam hoje pelo Estreito de Hormuz são os iranianos, os indianos e depois os chineses, ou seja, apenas 3 países hoje conseguem passar pelo Estreito de Hormuz. A China, que na verdade é uma aliada. O Irã transporta o petróleo que na verdade compra do próprio Irã. E a Índia transporta o petróleo que compra dos países da região de acordo com um acordo secreto com o Irã. Na verdade, até hoje isso não foi revelado, não foi divulgado. O que a Índia ofereceu ao Irã para que isso fosse permitido? Quer dizer, com esse uso, com esse privilégio, então talvez isso seja algo muito normal. É natural que o Irã permita que países aliados passem pelo Estreito de Hormuz. A China é aliada do Irã e a Índia também é sua aliada no grupo dos BRICS. Até mesmo o Irã disse há alguns dias que qualquer país que expulse os embaixadores da Aliança Epstein ou declare seu apoio e solidariedade ao Irã terá permissão para usar isso. O Irã reconhece, diz isso abertamente, que o Estreito de Hormuz está aberto, mas com aprovação prévia do Irã. Ou seja, está aberto para seus parceiros e aliados, e assim por diante. Ou seja, é o Irã que decide quem tem permissão para passar hoje e quem não tem permissão para isso. O ministro americano Bessent disse que acredita que haverá uma abertura natural da passagem. Preste atenção a essa declaração. Ele disse que acredita que haverá uma abertura natural dessa passagem. E disse que, nesse caso, os Estados Unidos ficariam satisfeitos com o Irã. Essa declaração merece nossa atenção, porque mostra como os objetivos americanos nessa guerra mudaram, de derrubar o regime iraniano em etapas, é claro, para abrir a passagem de Hormuz ou o Estreito de Hormuz. Prestem muita atenção, caros telespectadores, pois todo o foco e toda a conversa hoje, seja na mídia ou nas declarações de autoridades e líderes, é apenas sobre o Estreito de Hormuz. Ou seja, reparem que hoje os Estados Unidos estão deliberadamente desviando a atenção para o Estreito de Hormuz. Todo o foco passou a ser sobre o Estreito de Hormuz, como se o objetivo dessa guerra fosse apenas abrir o Estreito de Hormuz. Ou seja,
Hoje, Trump está deliberadamente desempenhando esse papel, ou seja, desviando a atenção para o Estreito de Hormuz, e hoje ele tenta fazer disso o objetivo principal. Ou seja, prestem atenção, assim que o Irã permitir a passagem de navios por esse estreito, isso será considerado por Trump como uma conquista. Nesse momento, talvez Trump diga: conseguimos abrir o Estreito de Hormuz e ele não será mais fechado a partir de hoje, e que ele salvou o mundo de uma grave crise energética que ameaçava o planeta. Isso só confirma ainda mais que Trump realmente está vivendo uma situação sem precedentes hoje. Ele está procurando qualquer maneira, de qualquer tipo, para sair desse atoleiro, procurando qualquer tábua de salvação para se agarrar. Até dizer que venceu essa guerra, que agora é hora de parar essa guerra e então, claro, se retirar dessa guerra. Trump agora está pedindo ajuda a todos os países do mundo, pedindo ajuda à Europa, pedindo ajuda à Rússia, pedindo ajuda à China, pedindo que o ajudem a abrir o Estreito de Hormuz. Ontem, Trump fez uma declaração dizendo que adiaria sua próxima visita ou visita esperada à China, caso a China não ofereça nenhuma ajuda para abrir esse estreito. Há uma visita que Trump fará à China no final deste mês, começando em 31 de março e terminando em 2 de abril, mas Trump ameaçou adiar essa visita se a China não o ajudar nesse assunto. Ou seja, Trump agora vê que essa é a única chance que lhe resta para sair dessa guerra. Por isso, ele está pedindo ajuda de quase todos os países do mundo e ameaçando esses países. Ele ameaçou a China, como eu disse, e até ameaçou a Europa. No caso da Ucrânia, ele disse que deu ajuda à Ucrânia. Então a Europa também deveria ajudá-lo nisso. Ele também ameaçou a OTAN, dizendo que se a OTAN não atender a esse pedido, isso será ruim para o futuro da própria OTAN. Ou seja, ele está ameaçando o futuro da OTAN, como se estivesse dizendo que, nesse caso, os Estados Unidos vão se retirar da aliança. Assim, ele está basicamente ameaçando quase todos os países. Prestem bastante atenção, porque a questão do Estreito de Hormuz é um escândalo hoje para os Estados Unidos e para Trump. Os Estados Unidos, que são a maior potência do mundo, com todos esses destroyers, submarinos, aviões furtivos e porta-aviões dos quais se orgulham, e todo esse poder militar, não conseguem nem abrir um estreito marítimo. Diante de quem? Não é diante da Rússia, nem da China, nem de uma das grandes potências. É diante da força naval de um país do terceiro mundo, de um país do sul global. Diante de uma força naval que Trump diz ter destruído completamente. Ou seja, estamos falando de uma força naval destruída. Isso é uma humilhação, isso é um escândalo. Ou seja, hoje as empresas americanas que atuam no setor de energia no Oriente Médio, como ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, essas empresas, ou seja, eles comunicam ao governo americano sobre a necessidade de intervir, porque as perdas se tornaram catastróficas para eles, especialmente na região do Golfo Pérsico. Mas os Estados Unidos respondem dizendo que não podem intervir. Ou seja, imaginem como até navios de carga internacionais estão sendo enviados hoje, segundo vários relatórios. Eles enviam pedidos à Marinha dos Estados Unidos para escolta, só para poderem passar por esse estreito, mas recebem uma resposta negativa. Não podem fazer isso por quê? Porque sabem muito bem que qualquer aproximação ou entrada no Estreito de Hormuz transformaria a situação em um desastre para as forças americanas. Ou seja, hoje isso é um escândalo e uma humilhação, mas se tornará um desastre para os Estados Unidos e suas forças naquela situação. Por isso, Trump está pedindo ajuda de todos os países hoje. Por quê? Porque ele não quer enviar suas próprias tropas para o perigo, ele quer enviar essas outras tropas, britânicas, francesas, japonesas e assim por diante, para o perigo, para esse grande teste. E hoje ele quer contar com a China para garantir que o Irã não vai atacar as forças navais americanas.
Ela pode passar pelo Estreito de Hormuz em segurança. A única coisa certa hoje é que se os navios militares americanos conseguirem passar pelo Estreito de Hormuz, ou seja, se conseguirem abrir o Estreito de Hormuz, tenham certeza de que isso será promovido. Esse evento será promovido como uma grande vitória por parte de Trump. Trump vai usar isso para encerrar a guerra. Mas o que está claro até agora é que todos esses países estão mirando na Marinha dos Estados Unidos. Como qualquer país pode aceitar enviar suas tropas para esse teste extremamente perigoso? Porque se acontecer um incidente de segurança grave, as perdas não vão se limitar a 5 ou 10 soldados. Estamos falando sobre afundar um navio ou uma fragata inteira que custa mais de 700 milhões de dólares. E estamos falando de mais de 100 militares que normalmente estão a bordo dessas embarcações. E hoje, os países não querem essas perdas, não querem perder uma capacidade militar inteira só para agradar Trump. Especialmente porque ninguém pode garantir como serão os próximos dias. Existem ameaças, há uma grande guerra a caminho. Talvez aconteça hoje, talvez em 2 anos, talvez em 3 anos, talvez até antes disso. Esses países, como a França, ou o Reino Unido, ou outros, vão precisar muito dessas capacidades militares, desse navio, ou dessas capacidades militares que seriam afundadas naquele momento. Eles não querem perder isso, não querem se envolver em uma guerra que, na verdade, nem é deles, não é a guerra deles desde o início. O jornal britânico The Guardian disse que o Estreito de Hormuz está nas mãos dos Estados Unidos, mas que só o Irã pode abri-lo ou fechá-lo. Só o Irã, ninguém no mundo pode abrir esse estreito além do Irã. O jornal disse que qualquer míssil iraniano ou qualquer drone marítimo suicida levaria a resultados catastróficos para esses navios, para esses países, na verdade. Por isso, o jornal britânico Daily Telegraph também disse que o primeiro-ministro do Reino Unido recusou esse pedido americano. Disseram que o Reino Unido recusou o pedido e não enviará nenhum navio para o Estreito de Hormuz. Então, o que está claro hoje é que o Irã mostrou ao mundo inteiro quem realmente detém o controle nesta guerra. Mostrou de fato quem controla o Estreito de Hormuz. O jornal americano The New York Times disse que as capacidades do Irã superaram todas as expectativas e afirmou que surpreenderam os Estados Unidos e o mundo inteiro. Então, prestem bastante atenção hoje. Assim que a conversa muda de derrubar o regime para abrir o Estreito de Hormuz, isso por si só já é uma grande vitória para o Irã. Porque isso reflete exatamente quem é o vencedor nesta guerra hoje. O Corpo da Guarda Revolucionária Iraniana disse que, após analisar um conjunto de imagens de satélite, confirmou que conseguiu destruir 80% das capacidades das bases militares americanas na região. Ele disse que os centros de comando e controle foram destruídos, as torres de vigilância aérea foram destruídas e vários depósitos de armas e suprimentos também foram destruídos. Ele afirmou que tudo ocorreu em 4 bases militares dos Estados Unidos, nos Emirados Árabes Unidos, no Bahrein, entre outros locais. Não vimos há muitas décadas, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, um número tão grande de perdas nas fileiras do exército americano. Isso está acontecendo em poucos dias, cerca de metade do mês. Hoje, a catástrofe que o exército americano enfrenta não está apenas no tamanho dessas perdas. A catástrofe está no nível desse desgaste. A catástrofe está no que pode vir depois dessa guerra de hoje. Esses mísseis, como os mísseis Tomahawk, esses radares, os sistemas TAD, os sistemas de orientação e assim por diante, todas essas armas precisam de metais de terras raras. E de onde os Estados Unidos obtêm esses metais? Da China.
Hoje, por exemplo, para fabricar um míssil Tomahawk ou para fabricar um único caça F-35, a China fornece os materiais necessários. É necessário centenas de quilos desses minerais naturais e assim por diante para fabricar um míssil ou um avião de combate, chegando a dezenas de toneladas desses recursos naturais raros. O problema hoje para os Estados Unidos é que a China controla todos esses minerais raros do mundo. E o mais perigoso para os americanos é que a China está pronta. É preciso centenas ou até centenas de minas prontas, produzindo diariamente grandes quantidades desses minerais e enviando-os para a China. Enquanto isso, os Estados Unidos estão muito atrasados nessa área hoje. Até mesmo essas reservas que os americanos controlam e sobre as quais falamos em vários episódios anteriores, essas reservas ainda estão apenas no papel. É preciso muitos anos de investimento e desenvolvimento tecnológico para chegar ao nível de produção, para conseguir, por exemplo, formar cadeias de suprimentos industriais completas, ou seja, desde a mineração até a fabricação. Portanto, quando dizemos que os Estados Unidos esgotaram milhares de mísseis interceptores nesta guerra, milhares de mísseis Tomahawk, mísseis ofensivos e assim por diante, isso é muito sério para eles, porque repor isso não é algo fácil. Alguns acham impossível que os Estados Unidos enfrentem grande escassez de mísseis, projéteis e outros estoques. Dizem, quer dizer, não é possível que os Estados Unidos sejam a superpotência do mundo. E sofram com esse problema simples. Acham que a questão é fácil, que está ligada apenas à ampliação de uma fábrica, ao aumento da mão de obra, coisas desse tipo, e que assim se produz mísseis. Deixo claro, mas não é assim na verdade, a questão é muito complexa, exige uma grande quantidade de matérias-primas, de recursos naturais raros, exige a ampliação das cadeias de suprimentos para capacidades que na verdade os Estados Unidos não possuem. E, portanto, vemos aqui que há um grande desgaste que os Estados Unidos sofrem. Aqui vemos que compensar essas perdas levaria 5 anos ou mais para os Estados Unidos. E o problema aqui, e o mais grave, é que não há tempo. A qualquer momento, podemos ver uma grande guerra mundial ou uma invasão chinesa a Taiwan. Nesse momento, os Estados Unidos terão problemas de tempo, perdendo essas capacidades para um adversário que nem é de fato seu adversário. Na verdade, vemos que a China está adicionando grandes quantidades de equipamentos e mísseis ao seu arsenal todos os dias. Na verdade, há um grande problema que Trump está enfrentando. Ele envolveu os Estados Unidos nessa guerra, uma guerra que poderia ter sido evitada pelos americanos. E agora, ele está apenas desviando a sua atenção para o Estreito de Hormuz, porque quer acabar com essa guerra de qualquer maneira, quer terminar essa guerra de algum jeito. O importante para ele é que não seja muito humilhante. Ou seja, ele só quer conquistar uma vitória ilusória para poder parar a guerra e sair desse desgaste do qual a China é a principal beneficiada. Então veremos nas próximas horas como será esse conflito que começou agora em torno do Estreito de Hormuz. Será que essa vitória será realmente concedida a Trump ou Trump enfrentará um novo atoleiro? Não se esqueçam de se inscrever e clicar no botão de like. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até a próxima!